Bom, boa tarde. É uma alegria a gente poder fazer esse seminário, finalmente. É uma ideia que a gente já tinha há muito tempo, né? O nosso laboratório já tem aí 3 anos de encontros clandestinos e pouco divulgados. E a nossa ideia esse ano era a gente poder estruturar um pouco mais um momento em que a gente pudesse fazer aquilo que a gente faz incontinentemente, que são esses encontros de discussão de textos e de discussão das nossas pesquisas, né? De uma maneira que a gente pudesse recuperar conexões perdidas aí pelos caminhos diversos que as pessoas vão tomando e também dar um pouco mais de visibilidade para o nosso trabalho, né? Então, para mim também foi ótimo passar essa madrugada preparando a apresentação, porque de fato é tudo muito corrido, mas ter a data e a obrigatoriedade de sistematizar as coisas é fundamental para a gente conseguir avançar, né? Então, o que eu vou apresentar hoje, eu tenho quase 30 slides e 20 minutos, então eu vou tentar ser rápida na passagem, porque de fato a promessa do título ela só vem no final, né? Então eu queria falar um pouco mais de um interesse maior de pesquisa que eu tenho perseguido atualmente, que tem a ver com sangue, né? Que tem conexão com as minhas pesquisas anteriores, sobre contracepção e supressão da menstruação, mas que são, digamos, um desdobramento num caminho oposto do que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, no sentido de pensar técnicas corporais ligadas ao sangue, né? Então, técnicas corporais contemporâneas e, nesse contexto mais geral das técnicas do corpo ligadas à fertilidade feminina, tudo entre aspas, né? Enfim, pensar especificamente a questão do sangue, de uma valorização da visualidade e da manipulação do sangue. Aqui eu ainda estou falando em sangue como uma categoria mais aberta, porque, começando essa pesquisa, pensando especificamente em sangue menstrual, comecei a ser auxiliada por uma série de pessoas em relação a materiais que estão presentes na vida, né? Uma das coisas que eu descobri esse ano foi essa campanha dessa ONG, do Grupo de Incentivo à Vida, né? Que trabalha com HIV/AIDS, que fez essa campanha do cartaz soropositivo, em que foram cartazes colocados em vários pontos de ônibus em várias cidades do Brasil, e que tinha inoculado, acho que vocês conseguem ver aí na imagem, uma gotinha, né? Essa gota que está sendo colocada aqui nessa imagem é uma gota de sangue de uma pessoa soropositiva, né? Então é uma gota de sangue supostamente contaminada que é impressa no cartaz e isso foi colocado em vários pontos do espaço público com um texto que eu achei que eu queria ter copiado, mas que eu acabei não copiando, mas que diz justamente que enfim, aquele sangue que está ali é o sangue de uma pessoa que tem HIV, mas que não é um sangue, não tem nenhum perigo de contaminação, né? Enfim, e aí tem um vídeo no YouTube também sobre o impacto das pessoas quando leem, e algumas das pessoas que participaram da campanha estiveram na gravação desses vídeos, um pouco recebendo o impacto das pessoas que liam, né? E aí as pessoas da própria ONG chegavam e falavam assim: se você pudesse encontrar com a pessoa que doou sangue para esse cartaz, e aí tem toda uma comoção, uma emoção, né? Mediada aí pela presença do sangue e enfim, pela discussão toda que a exposição do sangue coloca dentro desse contexto de discussão sobre a estigmatização também, né, do HIV e das pessoas portadoras de HIV, enfim. Eu achei que essa foi uma das coisas que veio, né, quando eu comecei a pensar essa questão da visualidade do sangue. Outro exemplo, né, dessa questão é esse artigo do Jacob Copeman, né, nesse número do Journal of Royal Anthropological Institute, que é todo sobre sangue, né, que é sobre um museu na Índia, né,
que teve temporariamente entre 2009 e 2010 uma exposição feita com sangue, né? Essa foto da entrada da exposição, que fica dentro de um forte, né, de um museu maior, um lugar de muita peregrinação local, que muitos indianos visitam, né, como uma espécie de formação cultural nacional, tem toda uma relação com o valor da nacionalidade, mas como eu tenho muita coisa para falar, o ponto principal é que as pinturas feitas dentro dessa exposição, que homenageavam os mártires da independência da Índia, foram feitas também com sangue, né? Então esses quadros que vocês estão vendo, esses desenhos, foram feitos inicialmente, que era muito interessante, com o sangue do próprio artista que estava propondo a exposição. Mas o que é mais interessante que o Kauffman vai descrevendo ao longo do artigo é que esse processo, ao longo do tempo, vocês estão vendo que a pintura não é vermelha, né? Ela está amarronzada, né? Ao longo do tempo o sangue foi se clareando, né? E a pintura começou, o desenho, a pintura começou a desaparecer. Então, aí eles, ao invés de terminar a exposição, fizeram uma mobilização para que as pessoas indianas de vários estratos e origens distintas doassem sangue para ele poder retocar as pinturas com o sangue dos indianos, né? Então, assim, é um tema muito interessante, muito rico, né? E nesse caso pensar o quanto o sangue como tinta também tem inicialmente um apelo visual muito grande pela cor, pela textura, mas ao mesmo tempo não tem uma eficácia artística tão garantida, né? Então, nesse caso, precisou ser atualizado e essa atualização envolveu uma série de coisas interessantes. Eu não vou ler, mas aqui seria uma passagem do texto em que ele vai falar justamente dessa questão, né, de por que usar o sangue como tinta, e ele explora um pouco a relação entre sangue e sacrifício, né? Ele está dizendo, bom, os mártires deram o seu sangue pela liberdade da Índia e agora nós vamos também atualizar essa história homenageando-os através do nosso próprio sangue sendo mobilizado pela via da arte. Então ele faz esse paralelo entre guerra e arte. Então, esses dois exemplos, para começar com o sangue de uma maneira mais ampla, né, pensando o sangue como um vetor, né, um vetor que envolve questões relacionadas à vida e morte, né, ou seja, também a morte é a interrupção da circulação sanguínea, muitas vezes o acidente, né, envolve a perda de sangue, né, tudo que se pode pensar. Nesse sentido, também os processos de saúde e doença, o sangue como um marcador, né, de vitalidade, de saúde, né, ou na presença de doenças e de patologias, e pensar todas as transformações que esse sangue pode ter, tanto nesse processo, por exemplo, de quantificação de dados, indicadores de diversos tipos de substâncias do corpo, como hormônios, por exemplo, lipídios, ou substâncias variáveis, né? Como também esses potenciais, esses agenciamentos distintos que envolvem o sangue como substrato. Esse é um pouco o meu interesse específico, né? Que tem a ver aí mais com o seu caráter líquido, a sua possibilidade de circulação para além do corpo, né? A cor, né? O apelo visual do vermelho, da cor, e esses fluxos diversos que são possíveis. E aí o meu interesse específico é focar na questão do sangue menstrual, né? E como que também o sangue menstrual está passando por processos de visibilidade, de redefinições, né? Mas que de partida um tipo de sangue, ou uma substância, ou um fluido corporal que envolve, obviamente, como todos sabem, a abjeção, né, de partida, né? Muitos tabus, e cuja visualidade mobiliza uma série de questões que têm uma determinada potência política, né? Então, já passei isso em outras apresentações, recuperando um pouco alguns exemplos, né, dessa visualidade. Essa é uma fotolitografia de 1971 de uma artista americana feminista, que é a Judy Chicago,
que já é uma primeira proposta de externar, né, a visualidade do sangue menstrual num absorvente higiênico, né, uma fotografia de um absorvente interno sendo tirado, né, que tem aí já um pouco do vermelho do sangue aparecendo. A imagem que eu usei no começo da apresentação é dessa coleção dessa artista americana chamada Vanessa Tiggs, é uma coleção que se chama Menstrala, toda feita também com sangue menstrual, e vários desenhos, pinturas. O site dela tem muita coisa, né? E uma coisa que eu descobri agora nessa disciplina que eu ministrei na graduação, a Amanda foi aluna, que ela não usa só o sangue menstrual, ela usa um fixador que ajuda, né, na manutenção da cor, né, que em contraponto com o trabalho do corpo, né? Mas de qualquer maneira tem todo um investimento na ideia de que se trata de sangue menstrual, de um fluido corporal feminino, que, estou usando aspas, talvez um dia eu chegue a explicar as aspas, mas acho que hoje não vai dar, mas enfim. Esse é um outro exemplo, é um outro trabalho também com uma série de 12 retratos de mulheres feitas assim, nesse estilo. Eu não coloquei os 12 aqui, mas usando como batom o próprio sangue menstrual, né? Então, outro exemplo que mobiliza uma série de questões que valeriam aí uma exploração mais aprofundada, que eu não vou fazer. Tem pessoas que têm discutido isso. A minha ideia um pouco é mostrar, o meu ponto é trazer o quanto há num movimento de bioarte política, de visualidade desse sangue, que tem a ver com gênero e com política, com corpo, enfim. Essa é uma outra artista espanhola que tem uma série de fotografias, parte de uma performance artística também que tem esse nome, Sangro, mas não morro, né? Ela tem vídeos também dessas apresentações em que ela faz essa simulação do sangramento menstrual, da menstruação como processo. Esse é um trechinho que está no site dela, né, falando que tornar o sangue visível, fazer visível o sangue que flui livremente pelo corpo feminino, tal como Isa Sanz coloca na sua proposta, segue sendo um ato político, não sei se minha tradução está boa, mas, e talvez poético, ao mesmo tempo poético, né? Perante a cisão identitária do objeto, o líquido menstrual se converte em pigmento que encarna o valor criativo das mulheres. Isso é um comentário sobre o trabalho dela. Essa foi uma outra fotografia que eu recebi de um trabalho mais atual dela também, que tem esse nome, Koinonia, e aqui uma descrição dela sobre esse trabalho com essas fotografias que foram feitas em 2010 em Ibiza, né? Falando cor roxa, cor vermelha, olha roxa, cor vermelha é a cor de paixão, a força e o cor do sangue menstrual de nós mesmos. Utilizei os tecidos dessa cor para evidenciar elementos imperceptíveis, às vezes, como o movimento da água, o soprar do vento ou o vazio de uma gruta, para remarcar forças desafiantes, a gravidade, como a verticalidade de uma árvore, ou para mimetizar com as amapolas em um campo de flores, é um tipo de flor, deve ser, né? Não é um milagre que todas floresçam de uma vez só? Talvez isso seja Deus, né? E aí mais pra frente ela fala assim: ao fazer esse trabalho eu pensava na arte rupestre e me sentia como os pintores das cavernas. A diferença está naquilo que substitui os pigmentos. Não, a diferença está no fato de eu ter substituído os pigmentos, o sangue, a pedra, por tecidos, pelo meu corpo, na natureza e o sensor digital, né? Aqui eu experimentei estar em comunhão, né, em coinonia. Então ela está falando desse conjunto de imagens aqui, né? Outro exemplo, mas esse é um ensaio fotográfico que foi publicado na revista Vice em 2012, feito pela Emma Ávida, não sei falar o sobrenome dela, Bistrom.
There Will Be Blood, uma série de fotografias de situações cotidianas em que o sangue menstrual aparece, né? Tanto em situação, digamos, de sexo, como uma situação de esporte. Também outro material que eu recebi esse ano foi de uma pessoa, uma maratonista que correu a maratona menstruada, né? E que chegou no final da corrida dessa forma que está simulada aqui numa fotografia artística. E esse é um outro exemplo também desse ano do Instagram, uma pessoa que postou essa foto e que foi censurada pelo Instagram e criou toda uma polêmica em função dessa censura que tinha a ver justamente com a visibilidade do sangue menstrual, e ela faz toda uma discussão política sobre o que pode ser visível no corpo feminino enquanto o sangue menstrual não pode, né? Não deve, enfim, está trazendo um pouco à tona todos esses tabus. Aqui, deixa eu ver se eu consigo, esse foi um GIF que a Clarice me mandou, que eu acho que eu não vou conseguir tocar, mas tem esse poema, esse poeta que chama Fred Caju, e aí essa mancha vermelha, ela vai aumentando e vai, enfim, simulando a menstruação. Então, isso são exemplos de como eu estou querendo pensar essa concretude do sangue, né, e pensar nos seus diversos agenciamentos. Aqui eu trouxe exemplos que talvez tangenciem, de alguma maneira, a arte, se vocês quiserem ampliar um conceito de arte, e uma dimensão que não é exatamente religião, religiosa. Eu trabalhei com esses três grandes temas, arte, ciência e religião, para dizer que há diversos agenciamentos possíveis, né? Nesse caso, uma reflexão mais artística e religiosa, que não é o que eu prometi no título e o que eu estou, de fato, agora querendo fazer da perspectiva empírica. Então, eu tenho 5 minutos para falar disso. Mas estou começando uma pesquisa no Instituto de Biofísica da UFRJ, num laboratório que está fazendo pesquisas com células-tronco, usando as células do sangue menstrual, do endométrio, né? Então, o que eu vou apresentar agora em 2 minutos rapidamente é a análise de um dos artigos dessa pesquisa. A pesquisa está trazendo uma série de questões interessantes para mim, mas e eu estou tentando aprender um pouco sobre reaprender, né, biologia e, enfim, toda essa discussão sobre biologia molecular, mas tem a ver com o potencial de uso das células-tronco pluripotentes induzidas, ou seja, células na medicina regenerativa, vamos aos poucos, né? Então, trata-se de usar vários substratos corporais, células somáticas, para o desenvolvimento, né, para a indução da produção de células-troncos. Então, considerando que a gente não pode fazer pesquisas científicas com os embriões que têm, né, as células-tronco de uma maneira mais instantânea, né? Tem que ter um processo de produção, tem uma tentativa de produção de células-tronco a partir de tecidos adultos, de células adultas de outros tecidos já desenvolvidos. Então, fibroblastos, queratinócitos, células da medula, do sangue, do cordão umbilical, da placenta, né? Essas pesquisas que eu estou enfocando, eu levantei alguns artigos e vou acompanhar as pesquisas em laboratório dessa equipe, né? São pesquisas feitas com células que elas chamam nos artigos de MBMC, né? Menstrual Blood Derived Mesenchymal Cells, são células mesenquimais derivadas do sangue menstrual, né? O que esses artigos e essas pesquisas têm mostrado é que há uma série de vantagens do uso das células do sangue menstrual. E essas vantagens têm a ver tanto com o tempo necessário para a reprogramação da célula somática em uma célula pluripotente induzida, que, pelo que as pesquisadoras me disseram, de todos esses substratos corporais, o sangue menstrual é aquele que responde de maneira mais rápida aos procedimentos técnicos necessários para fazer essas células se implantarem, e uma outra vantagem seria a ampla disponibilidade do material orgânico necessário para a pesquisa, né? Ao contrário do líquido amniótico, da medula espinhal, de outros materiais corporais, ou seja, existe uma abundância, digamos, se a gente pensar em todas as mulheres que menstruam só no Rio de Janeiro, e uma técnica eficiente coleta, você tem uma oferta de material bastante expressiva. Aqui acho que não vai dar, mas é uma das fotos desse artigo em que mostram
o que eles estão querendo, né? Estão querendo formar esse tipo de colônia de células que funciona como base para as pesquisas de regeneração de células, né? Ainda não cheguei, né? Estou estudando ainda não conheço os termos técnicos, mas o lance que se objetiva é produzir um determinado conjunto de células, né? A partir desses substratos. E dessa perspectiva, o sangue menstrual tem respondido de uma maneira bastante eficaz, e essa pesquisadora se tornou muito conhecida, inclusive na mídia, por estar positivando, né, e esse é o meu ponto, esse tipo de substrato corporal tão abjeto, tão oculto e tão cheio de tabus e tão negativado, né? Como se ela estivesse fazendo aquilo que as artistas estão fazendo, de uma perspectiva visual, da perspectiva científica, né? Então esse é o meu interesse. Aí uma série de... Aqui está a conclusão do artigo, eu vou pular porque o meu tempo já acabou, mas só para fechar, sem fechar, porque não está, estou bem no meio do processo, começando basicamente, essas questões têm a ver com isso, com a visibilidade do sangue, não só do menstrual, mas no meu caso do sangue menstrual, né? Existe um deslizamento semântico interessante nesse contexto empírico, que não se fala em menstruação ou em sangue menstrual, se fala em células do endométrio, né? Tem todo um tabu também em relação à nomeação da menstruação nesse contexto do laboratório, que é interessante de pensar. E aí, de um ponto de vista mais geral, as relações entre corpo e gênero, né? Qual é a relação entre útero, hormônios, fertilidade, sangue menstrual e esse domínio do feminino que eu coloquei entre aspas, né? Porque ele é muito mobilizado como representativo do feminino, mas ele também está em questão, por exemplo, em processos de transexualização, né? A menstruação é uma questão extremamente delicada para pessoas que estão fazendo transição de homem para mulher, ou mesmo de mulher para homem, né? Enfim, tem todo um campo interessante para pensar aí. E as relações entre gênero e tecnociência, que eu não vou entrar porque o meu tempo acabou, mas enfim, essa é uma conversa para a gente começar. Obrigada.